Olá pessoal, bem-vindos de volta, episódio 4 do podcast IM Geotech, quarta semana, mais um convidado, mais novidades, muita coisa nova, mas hoje vai ser um episódio muito especial porque nós vamos, é o primeiro episódio além fronteiras. Já tivemos um episódio além estado, não é? Estávamos aqui diretamente de São Paulo, nos estúdios Rocha, e falamos com Curitiba no episódio 2. E hoje um episódio especialíssimo, não é? Hoje estamos diretamente de São Paulo, dos estúdios Rocha, para Londres. Hoje vamos, o nosso ilustre convidado, ele está em Londres, tem uma longa carreira e, e muitas histórias para contar, não é? Meu compatriota, portanto, se vocês precisarem de legendas, o nosso público brasileiro fiquem à vontade para essa piada. Portanto, eu vou já passar às introduções, não vou perder muito tempo hoje, porque tem muito que conversar, a conversa vai ser recheada de coisas interessantes, portanto, vamos direto. Portanto, o nosso convidado de hoje é o Bruno Norberto. Quem é Bruno Norberto? Hoje temos aqui o Bruno. O Bruno é o nosso convidado de podcast. Ele é um profissional com uma trajetória, digamos, impressionante, pelo menos do meu ponto de vista, e vocês também vão testemunhar isso. Ele é formado em Engenharia Topográfica pelo Instituto Politécnico da Guarda, tendo iniciado sua carreira em uma das empresas mais renomadas na área da geotecnia em Portugal e no estrangeiro, que é a Tecnasol, não é? Quem trabalhou em Portugal conhece muito bem a Tecnasol, não é? Uma escola muito mais que uma empresa, uma escola de geotecnia nas mais diversas vertentes. Sua jornada começou em 2001 como estagiário, trabalhando na instrumentação e monitorização no projeto do Metro do Porto. Com a sua paixão pela monitorização topográfica, continuou a fazer parte da equipe mesmo após o término do seu estágio, permanecendo na empresa até dezembro de 2012. Durante esse período, o Bruno contribuiu em projetos que se estendiam de norte a sul de Portugal, incluindo os arquipélagos, né? Portugal tem a parte continental e a parte dos arquipélagos, Açores e Madeira, e também no território espanhol. Portanto, para além do Bruno ter uma vasta experiência em Portugal, também tem experiência em trabalhar em Espanha. Em 2013, o Bruno aceitou o desafio de trabalhar no Brasil, mais especificamente na região do Rio de Janeiro, ao receber o convite da Biro Projetos e Consultoria. Lá ele se destacou como gerente de projeto em empreendimentos como os túneis do Porto Rio e Museu do Amanhã, além de liderar o projeto de desvio do Rio Joano. A sua expertise também foi fundamental no apoio técnico ao projeto da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, em Ipanema, entre outros. Em fevereiro de 2016, deixem-me tomar o fogo, porque isto continua. Em fevereiro de 2016, o Bruno aceitou outro convite que o levou para o Reino Unido, onde integrou a equipa da Geotechnical Observations e lá permanece até hoje. Para quem não conhece, Geotechnical Observations é uma das principais empresas de instrumentação do Reino Unido e uma das mais respeitadas e conceituadas, sendo atualmente o General Manager. A sua carreira é uma verdadeira inspiração, não é? E estamos ansiosos por ouvir mais sobre as suas experiências e conhecimentos neste nosso episódio. Portanto, vamos dar as boas-vindas para o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Muito Olá. obrigado por teres aceito o convite. Olá, André. Obrigado pelo convite, antes de mais. Tenho todo o gosto em estar aqui, principalmente porque vejo a necessidade e o benefício de haver um programa deste género em português para a comunidade portuguesa e que transmita tudo o que é o conhecimento e a experiência e o futuro que existe na instrumentação e nas áreas de engenharia, porque é uma área que neste momento, em alguns países, existe muita dificuldade em recrutar, porque também existem muito poucos estudantes a optar pela área de engenharia. Uhum. Bruno, vamos então aqui, obrigado aí por estares aqui e vamos então agora aproveitar aqui para conhecer um pouco da história do início. Eu dei aqui uma breve introdução, mas como é que iniciou a tua história aqui na instrumentação geotécnica? Como é que tudo começou? Se nos puder contar aí como tudo começou e como é que foi a tua carreira desde então. Eu por acaso tive a felicidade, quando estava no curso no Instituto Politécnico, de haver uma disciplina que falava de instrumentação. De uma forma superficial e mais dedicada a barragens, em que maioritariamente a instrumentação era por via topográfica,
mas já na altura falámos de coisas como os medidores de juntas, ou medidores de trincas, como dizem no Brasil, e também de pêndulos, e tudo isso. E no âmbito dessa disciplina, nós fizemos uma visita de estudo à barragem da Aguieira, em Portugal, em que tivemos a oportunidade de conhecer o sistema de instrumentação da barragem da Aguieira, na altura, isto foi no ano 2000. Apesar de ser tudo ainda bastante manual, foi fascinante poder percorrer as galerias e ver todos aqueles instrumentos e falar com os engenheiros que estavam responsáveis pela instrumentação na barragem da Aguieira. E o bichinho ficou. A instrumentação na parte de topografia exige muita precisão, muito critério de execução do trabalho, e eu sempre fui muito picuinhas em algumas coisas e gosto de fazer as coisas... Picuinhas em brasileiro é cri-cri. É cri-cri, ok. Eu já perdi um bocado do léxico. Já tem que ter cuidado com estes termos que a gente usa. Picuinhas é o cri-cri. É detalhista, basicamente. Detalhista, é isso. E então achei que seria uma oportunidade interessante quando havia esta possibilidade de fazer estágio na área de instrumentação e monitorização no Metro do Porto pela Tecnosol. E enviei o meu currículo e ofereceram uma oportunidade e pronto, e desde aí tomei-lhe o gosto e não voltei atrás. Isto era numa altura que o Metro do Porto estava em expansão, não é? Porque nós estávamos a fazer aquelas obras para o Campeonato da Europa, que ia ter em 2004, não é? E também Porto ia ser a capital europeia da cultura, se não estou em erro. Exatamente. E o Porto, naquela época, o Porto era um canteiro de obra, não é? Por assim Literalmente. dizer, não é? Portanto, tu pegaste então essa leva aí de instrumentação de túneis que teve. Então, o teu início acabou sendo no Metro do Porto, mas depois de ter estagiado, como falámos aqui na introdução, tu aí depois continuaste na Tecnosol e em outros projetos. Depois dali do Metro do Porto, quais foram os projetos que tiveste envolvido? Tanto em Portugal e em Espanha, pelo que eu entendi. Então, em Portugal tive uma fase em que trabalhei muito na região de Lisboa, incluindo trabalhos para o Metro de Lisboa e relacionados com o Metro de Lisboa, devido a construções próximas aos túneis. Também fizemos trabalhos fora de Lisboa, no Algarve, na Zona Sul. Mais para o fim do meu percurso na Tecnosol, trabalhei no sistema de mobilidade do Mondego, que foi a tentativa de reabilitação da linha da Lousã, entre Coimbra e Lousã, que ainda, pelos vistos, ainda não está concluído, mas isso são outras histórias. Outra discussão. E na altura era um projeto interessante porque havia muita estabilização de taludes, alargamento da secção dos túneis existentes para que as novas composições pudessem transitar pela via existente, e também havia muita instrumentação maioritariamente com topografia e com células de carga em alguns locais e inclinómetros que estavam a ser lidos, mas era um setor com 14 km, portanto havia trabalho para fazer todos os dias. Eu estive lá o tempo inteiro, esse tempo todo. E tu estavas no campo lá, tu andavas lá, tu andavas lá no campo com as equipes a fazer leitura, não é? Tu não andavas só a mandar, não é? Tipo, tu te punhas a mão na massa, não é? Eu sempre gostei de fazer as coisas, ainda agora, mesmo na posição em que estou, de vez em quando ainda vou fazer umas instalações e umas coisas assim, que é para não perder o jeito e também para perceber quais são os desafios que existem atualmente para se realizar o trabalho em campo, que é uma parte que é importante. Quando estamos a gerir, temos que perceber quais são as dificuldades que as equipas de campo poderão encontrar e preparar e planear o trabalho de acordo com isso, não de acordo com a teoria ou com o que está no manual do fabricante, em que tudo é feito em condições impecáveis, com todos os meios disponíveis. Exatamente, não? Isso é um ponto importante que a gente sempre
acho que quase todos os episódios nós temos destacado, que é a experiência de campo. Dos vários convidados que a gente tem aqui, são pessoas que ocupam posições de liderança nas suas respectivas empresas, mas todas elas têm uma experiência de campo, e elas sabem como é fazer a instalação, quais são os detalhes, o que é que pega, quais são as dificuldades e os desafios que as suas equipas têm. E não ter essa noção, fica muito mais difícil de liderar as pessoas e arranjar soluções, porque como líderes, a função é tu dar soluções para as pessoas e dar as ferramentas que eles necessitam para resolver um determinado problema. E a partir do momento em que tu tens esse conhecimento, não é? O Bruno, pelo que eu sei, ele vai lá fazer a leitura na estação total, ele vai fazer a leitura no piezómetro, ele vai fazer a instalação. Portanto, mesmo que tenha às vezes a gente pega aí alguns técnicos mais espertos que eles dizem que não funciona, não vai dar certo, esse conhecimento, assim, não, vai dar certo, porque nós temos esse conhecimento, e o Bruno tem esse conhecimento, e o que eu acho que é muito importante para quem nos está a ver, para além de estudar os livros, como o Bruno falou, há coisas que não vêm nos livros e tu só aprendes no campo, não vem no manual do fabricante, e depois também depende do contexto da obra, em que obra tu estás e o que é que realmente é execuível ou não é. Portanto, eu acho que essa experiência de campo ela é essencial para não só aprender sobre a instrumentação, como para liderar depois equipes que trabalham, porque a instrumentação é uma coisa muito especializada. E quando tu estás a liderar, és um responsável pela empresa e que tu dás a cara pela empresa, não podes chegar numa reunião e não ter um conhecimento do que se passa, né? Portanto, esse facto, essa experiência é louvável. E continuando, então, dentro da experiência que tu tiveste em Portugal, depois a gente vai passar para os outros países que tu passaste, mas desta tua jornada em Portugal, o que é que tu acumulaste de experiência que depois te permitiu dar o salto para os outros países e que agora tu estás? Por exemplo, o que é que em Portugal quais foram os aprendizados que tu tiraste desse período em Portugal? Acima de tudo, eu tive a felicidade de estar na Tecnosol, como tu disseste, e com razão. Era mais que uma empresa, era uma escola, e há muita gente extremamente conceituada em várias áreas, que desde o projeto até a execução, que começou na Tecnosol, ou que em algum momento passaram na Tecnosol. A Tecnosol englomerava 10 atividades tão distintas como estabilização de taludes ou fundações, jet grouting, injeções e por aí fora. E a instrumentação? E a instrumentação, que na altura ainda estava inserida no departamento de geotecnia, e dava-nos a oportunidade de contactar com todas estas diferentes atividades e entender um pouco de como é que as coisas são feitas à volta da instrumentação e nos projetos em que a instrumentação é utilizada, e o porquê de se estar a utilizar a instrumentação nesses projetos. Por exemplo, fazer instrumentação num projeto de injeções. Porquê? Qual é o objetivo? Como é que funciona? Como é que você faz injeções? Como é que funcionam os equipamentos? O que é que faz cada uma das máquinas? Tudo isso ajuda a perceber depois o comportamento dos instrumentos e o que esperar dos resultados dos instrumentos. E como é sabido, as pessoas que estão em campo são os olhos das pessoas que estão a analisar os dados. Quando vão a campo, convém reportar o que é que se passa que pode afetar os resultados dos instrumentos. Tendo esse conhecimento, é muito mais fácil entender porque é que pode estar a ter um recalque ou um edifício a subir. Se estiveres a fazer injeções, consegue justificar isso rapidamente e tudo faz mais sentido. E essa para mim foi a maior vantagem. O que mais tirei de estar na Tecnosol foi isso, foi estar com gente muito capaz, muito conhecedora e muito experiente, e que também tinha a capacidade de explicar. Isso é muito importante, não é? Não só fazer, mas saber explicar, não é? Coisas complexas de uma forma simples, acredito, não é? Exatamente. E a paciência, porque explicar coisas a um estagiário nem sempre é fácil. Não, é verdade. Não, os estagiários atualmente eles entendem tudo muito bem. Não vamos comprar nenhuma polémica, nós já sabemos. Eu estava a falar de mim. Exatamente. Para a briga dos estagiários aí.
Não, tipo, eu acho muito legal tu estás a falar dessa experiência, porque o facto de estás numa empresa que era uma escola, não é? Para aqueles que às vezes, que não entendem o contexto, o mercado português, daquilo que eu sei historicamente, o mercado português, por quem está no Brasil, não é um mercado, como sabe, Portugal não é um país na dimensão do Brasil, não tem uma dimensão continental. Portanto, as empresas portuguesas, elas vivem muito naquela época, não é? Dos serviços em Portugal, mas tinham que se expandir além fronteiras para poder ter um faturamento que fosse rentável. Portanto, era muito normal as empresas portuguesas estarem aí. Naquela altura, os portugueses iam para a Espanha, agora os espanhóis a vir para Portugal Exatamente. pegar as obras. Mas naquela altura era muito comum, e depois tinha os países dos PALOPs, não é? Tinha Angola, Moçambique, sempre foram mercados que os portugueses atuaram bastante. Mas, para além disso, o que é que o Bruno está aqui a falar, que falou é importante, assim, não, na época não existiam, e acho que ainda hoje é muito pouco, empresas que especificamente faziam instrumentação geotécnica dedicada. Basicamente, esses departamentos de instrumentação eram integrados das grandes empreiteiras de geotecnia, não é? E havia um departamento de instrumentação que também o fazia. Então não havia uma empresa dedicada. No caso, o Bruno está a falar da Tecnosol, que era uma das maiores empresas de geotecnia à obra, de obras geotécnicas, em que havia tantas áreas de atuação que dava para entender com um pouco de cada departamento, aprender as especificidades de cada um departamento. Seja de fazer pregagens, seja de fazer injeções, seja de fazer tubos, todo o tipo de trabalhos. E o facto de vocês interagirem com essa parte, eu acredito, de projeto também e de obra, e vocês podem adaptar isso. Oh, não, a injeção acontece dessa maneira, portanto eu vou colocar os meus instrumentos desta maneira para entender o contexto. Eu acho que nós batemos também, vou repetir, e vou dizer, a questão do contexto e entender o contexto onde está inserido. Portanto, esta experiência que o Bruno falou do seu início, ela é muito relevante, porque o facto, tipo, não é só aprender a instrumentação geotécnica por si só. Só tens que, a instrumentação geotécnica, ela vai instrumentar algum trabalho de geotecnia ou outro trabalho estrutural, o que for. Precisa entender os outros trabalhos. Então não é só estudar a instrumentação, é estudar todo o resto que está associado a obras geotécnicas. Portanto, isso é muito relevante. Portanto, e é um aprendizado que eu acho que ficou aqui bem explícito e que vale a pena ressaltar. Portanto, passando da experiência de Portugal, que nós acabamos de falar, em 2013, se não estou em erro, tu acabaste vindo para o Brasil. Nos conta um pouco mais sobre essa história. Como é que vieste aqui parar? Como é que surgiu como é que surgiu essa história aí sem Portugal, essa maluquice aí de vir aqui para o Brasil? Então, eu sou de avião, como toda a gente, já não se usa ir de barco agora. Barco era a nossa geração dos nossos avós. Mas foi um convite interessante por parte da Biro de Projetos de Consultoria. Eu na Tecnosol consegui felizmente ter a experiência de desenvolver sistemas automatizados com estações totais e de fazer a concepção do sistema, até a instalação e gestão do sistema durante a fase da operação. Isto em 2000 e... Então, sistemas automatizados, 2000 e quanto? O último que eu fiz pela Tecnosol foi em 2009. Então, só para Mas vocês antes disso entenderem já o contexto, tinha estamos a feito... falar de há quase 14 anos atrás. O Bruno já andava trabalhando, já andava a trabalhar com estações totais automatizadas. Isto não é 2021, estamos a falar de há uns 15 anos atrás. Portanto, eu gosto de realçar bem para vocês entenderem o patamar com que já se trabalhava lá atrás, tá? Vai, Bruno. E então havia um projeto que a Biro, na altura, estava em vias de ganhar, ou iria ganhar, que isto teria estações totais automatizadas, e então, mas eles não tinham ninguém que pudessem contratar para desenvolver esse sistema para eles, e então, por via de pessoas conhecidas, chegou-me esse convite que eu aceitei. Iria ser uma experiência completamente diferente. Eu sempre tive vontade de ir ao Brasil, como quase todo o português tem, e então foi... não encontrei exatamente isso, de fazer a instalação de sistema automático, se bem que fiz visitas de campo para que isso fosse uma realidade, mas depois os custos provavelmente
não eram Não viabiliza. aceitáveis. Exatamente. Os custos que o Bruno, que eu acho que o Bruno está aqui a falar, assim, na Europa, tu tens uma forma de implementação das estações totais robotizadas, os custos no Brasil, porque os equipamentos são importados, são muito mais altos, não é? Fora as taxas de câmbio, não é? Exatamente, são custos altíssimos, e então não havia jeito do projeto conseguir suportar isso. Mas, no entanto, fiquei, havia o projeto dos túneis do Porto Rico, foi a requalificação do centro da cidade do Rio de Janeiro. Que era para os Jogos Olímpicos, não é? Foi para os Jogos Olímpicos e para o Campeonato do Mundo de futebol. Também era uma operação enorme, ou seja, basicamente todo o centro do Rio de Janeiro estava em obra. E eram 3 túneis rodoviários e mais um túnel que funcionava como um túnel de emergência, com um diâmetro bastante menor, em que passavam por zonas extremamente sensíveis, mesmo a uns metros apenas da Baía do Guanabara, abaixo do nível do mar. No mar. E com vários postos de ataque e várias ligações, ou seja, chegámos a um ponto em que nesse projeto tínhamos 10 frentes de escavação ativa ou mais, e em que tínhamos a escavação por uso de explosivos, em que era preciso fazer monitorização de vibrações nos edifícios mais críticos da área, e havia muitos, diga-se já a passagem. E por lá fiquei. Cheguei no início com o objetivo de fazer uma capacitação técnica das equipes que estavam lá e ver onde se poderia eventualmente uma melhoria de processos. E depois, por circunstâncias que não eram esperadas, mas aconteceram, eu dei comigo a gerir o projeto para a Biro de Projetos de Consultoria, em que, em determinados momentos, a equipa de instrumentação, mais as equipas de furação de um subempreiteiro que nós tínhamos para fazer furação, eram mais 40 pessoas, só para fazer a instrumentação, instalações, leituras e processamento de dados. Era muita gente. Mas que instrumentos é que tu tinhas aí, só para ter uma ideia, nesses projetos aí do Rio de Janeiro? Havia muitos taxómetros, muitos medidores de nível de água, de parte de topografia havia montes de placas de recalque, pinos de recalque em edifícios, e fazíamos também a monitorização de convergência nos túneis com estação total, que foi uma coisa que, com um bocado de relutância, foi alterado. Vocês não fizeram fita? Porque estava-se a fazer com fita, mas depois o que se constatou foi que fazer a missão à fita requeria meios dentro do túnel, como por exemplo as plataformas elevatórias para chegar ao pino do teto. O facto de teres a fita atravessada no túnel não permite que façam mais nada enquanto lá está. Exatamente. Enquanto com a estação total a gente conseguia trabalhar à volta do que estava a acontecer no túnel, ir fazendo as leituras, e fez-se um teste de comparação e os resultados eram muito semelhantes. E então foi aceito de uma forma geral que se podia usar a estação total para fazer medição de convergências em todas as frentes de trabalho nos túneis, e dessa forma veio simplificar os processos para toda a gente, incluindo para o cliente, porque o tempo perdido por causa da instrumentação foi significativamente reduzido. Então isso foi uma proposta, mas por exemplo, só curiosidade, essa proposta de fazer com a estação total foi algo que partiu das equipas aqui do Brasil, ou foi uma ideia tua que tu propuseste isso? Tu já tinhas experiência disso no por exemplo, no metro do Porto? Foi da nossa parte e de um dos topógrafos séniores que nós tínhamos no projeto. Eu sabia que se podia fazer, porque já o tinha feito por anos e anos e anos, e achava estranho haver tanta resistência para alterar o processo. Porque é que vamos alterar algo que fazemos há tantos anos e que funciona? E que funciona. Exatamente. Não estamos a colocar em causa a validade ou
ou a qualidade de uma medição de convergência com a trena. Exato. Só que é muito mais trabalhoso, é muito mais trabalhoso e logisticamente é muito mais complicado e moroso, não é? E tens que parar a obra para a tua equipa estar pendurada lá, para puxar o pino de cima e tal. É realmente exatamente. E esse foi um dos pontos de maior vantagem para se começar a fazer a medição de convergências com estação total. Claro que não foi uma estação total topo de gama, porque essas são de um preço exorbitante, mas era uma estação total suficiente, já tinha 1 segundo de precisão e 1 milímetro, 1 milímetro e meio de precisão no distanciômetro, se não me engano, mas era tudo manual, ou seja, não havia cá servomotores nem nada porque pudesse agilizar, é tudo feito à mão. Tudo feito à mão. O teu topógrafo lá dentro do túnel a puxar os pontos e as referências e a disparar para os vários pontos. Exatamente. E depois tinha que fazer a continha da distância, não é? Não, depois isso fazia-se tudo nas planilhas de Excel, ou seja, era um processo muito mais simples, porque depois os dados são registados no cartão de memória do equipamento, sim, descarregas o fecheiro e copias direto para uma planilha, ou seja, não há erros de transcrição de valores em que o cara lê mal, escreve mal porque põe 23 em vez de 32 e depois o que está a fazer a digitação põe 43 em vez de 34. Depois dá 10 centímetros de deslocamento na planilha. E depois vai toda a gente com as mãos na cabeça, o que é que se passa aqui? Ou seja, simplificou o processo de sobremaneira e com este procedimento também dermos treinamento a alguns membros da equipe para capacitá-los para usar a estação total e depois mais tarde contratámos 2 jovens que tinham concluído recentemente um curso técnico de topografia e funcionou lindamente, não só no projeto do Porto Rio, mas também na Gávea e em outras circunstâncias em que foi necessário na linha 4S para fazer monitoramento da estrutura de reação da TBM e tudo mais. Recorremos à estação total com bastante sucesso e os resultados foram bastante bons. Estou a entender. Então, o que tu estás aqui a falar eu acho que é muito importante, assim, para além de tu estás a gerir o projeto, tu estavas a treinar pessoas. Acho que isso foi uma coisa aqui te trouxeram, pelo que eu entendi, a Biro acabou-te contratando com 2 objetivos. Tu partilhares o teu conhecimento e aplicares o teu conhecimento na gestão das equipas, mas também partilhares e capacitares as equipas para que elas tenham esse treinamento e esse entendimento para que depois, não só naquele projeto ou outros projetos que a empresa tivesse, eles pudessem ser aplicados. Portanto, eu acho que a empresa ela teve essa visão de te trazer e que tu pudesses capacitar as pessoas. Porque tu, por exemplo, durante o tempo que tu estavas aqui, o que é que tu achavas em termos de capacitação, por exemplo? O que é que tu achavas em termos de nível de capacitação de técnicos, de engenheiros, de projetistas, daquilo que já tinhas da experiência passada? Como é que foi esse choque cultural e técnico? O choque cultural foi enorme, como é óbvio, mas o choque técnico, em termos de projeto e o nível de engenharia, não notei uma diferença. Ou seja, as pessoas são igualmente capazes em todo lado, basicamente. Em todo lado que eu passei, não se nota uma diferença clara, dizer a engenharia brasileira é melhor que a portuguesa, ou ao contrário, ou a espanhola, né, nesse caso. Mas depois, em nível de campo, encontra-se pessoas com muito conhecimento e muita experiência, mas como nós tivemos que fazer crescer a equipe muito rapidamente, a Biro de Projetos, em determinado momento no Rio de Janeiro, se não me engano, tinha mais de 100 pessoas a trabalhar em instrumentação. Caramba, só instrumentação? Exatamente, porque ao mesmo tempo tínhamos o Porto Rio, tínhamos a linha 4, a linha 4S, o desvio de Rio Joana e tínhamos alguns técnicos também no Parque Olímpico. Estava aqui então, 20 equipes de instrumentação, quase? De campo, assim mais ou menos, tens ideia? Te recordas? Porque a linha 4S trabalhava 24 horas por dia, percebes? Então logo aí são 3 turnos. E então eu tenho ideia que em determinado momento havia mais de 100 pessoas. Então
foi preciso contratar e foi preciso dar formação e capacitar as pessoas para fazerem o trabalho, e nós fizemos isso. E demos o tipo de capacitação, incidiu não só em como fazer o trabalho, mas por que o fazer e como é que as coisas funcionam. Exatamente. Isso é muito importante. Imaginemos na leitura de um inclinómetro, se o técnico está a fazer a leitura de um inclinómetro não perceber como é que a sonda inclinométrica funciona, é mais difícil para ele perceber quando alguma coisa não está certa. Exatamente. Ele volta para o escritório com a leitura e a leitura está errada, e aí ele tem que voltar e depois e volta fazer outra vez. Exatamente. E então, tudo isto foi um processo para otimizar os processos de execução do trabalho. Não que eles fossem maus ou errados ou qualquer coisa, mas melhorar. Melhorar porque, ao mesmo tempo, entendendo que havia coisas que eu estava acostumado a fazer em Portugal que eu não iria conseguir fazer no Brasil, precisamente por causa da questão de custos e o acesso à e tecnologia, importação de equipamento o acesso à tecnologia e tudo mais. não era tão acessível, passa a redundância. Né? Exatamente. Mas foi uma experiência brilhante, e depois acabei o último projeto que fiz, em que estive envolvido no Brasil, foi o desvio de Rio Joana, perto da estação de metrô do Maracanã e do estádio do Maracanã. E quando eu saí do Brasil, ainda todos esses projetos ainda estavam em andamento, se bem que já estavam o metrô e no Porto Rio já estavam na fase decadente dos trabalhos, digamos assim, em que estava-se a reduzir, porque ia-se concluindo as fases do projeto, então a necessidade de instrumentação ia sendo menor, e então havia menos equipas, menos necessidade de pessoas em obra. E então fizemos outros projetos menores associados a esse, para monitorização de escavações e coisas assim. Então, mas tu ficaste sempre baseado, basicamente, apesar de a Biro ser uma empresa sediada em São Paulo, tu ficaste baseado sempre no Rio de Janeiro, não é? Todos os projetos que tu fizeste aqui no Brasil foram no Rio de Janeiro. Foi isso. Eu tive algumas semanas em São Paulo, onde conheci a equipa de São Paulo, visitei alguns projetos do metrô de São Paulo, que a empresa estava a desenvolver na altura, mas a partir do momento que fui para o Rio de Janeiro, acabei de ficar lá. E ficaste direto lá. E foram 2 anos e meio, acho eu, que eu estive no Brasil. 2 anos e meio. Tinha mais, para além de ti, eu vou fazer esta pergunta porque na empresa que eu estava tinha mais 3 portugueses na altura, em 2012, não é? Estava a vir muito português aqui para o Brasil, por causa daquele pico de obras, por causa da Copa do Mundo, Olimpíada. Tinha mais portugueses que vieram contigo na mesma época e trabalharam contigo? Havia mais gente, mas não necessariamente na equipa de instrumentação. Um dos topógrafos séniores que tinha no Rio de Janeiro era português, mas ao fim de uns meses ele mudou para outra empresa também no Brasil. O coordenador do Rio de Janeiro também era português. Ele chegou ao Rio de Janeiro uns meses depois. Ele já estava na Venezuela, no metro de Caracas, quando eu viajei para o Brasil. E eu lembro-me que havia um engenheiro na equipe de projeto da Biro que também era português. E acho que esses eram os únicos que eu me recordo que eram portugueses no tempo que eu estive na Biro. Mas havia mais em empresas de projeto, nas empresas de construção. Uma das equipes da TBM do metro, da linha 4, eram gente conhecida, algumas caras que eu tinha conhecido em 2001 no Porto. O mundo é pequeno, não é? O mundo é muito pequeno. Algumas das pessoas que eu encontrei em São Paulo já tinha trabalhado com elas também em Portugal, no Porto e em Lisboa. E é um bocado isto, o mundo dos túneis é muito pequeno e o mundo da instrumentação acaba por ser muito pequeno. Quando começas a passar de país para país, volta e meia vais tropeçando em alguém que já tinhas encontrado em outros projetos.
Exatamente. Não, eu fiz essa pergunta aí porque que eu acho que é importante ressaltar para nós que estamos em Portugal e que nós às vezes nós temos aquele complexo de inferioridade, de lá fora é que é bom e tudo mais, e aí vemos engenheiros portugueses espalhados pelo mundo a dar cartas em empresas de referência, a fazer ótimos trabalhos, e eu acho que isso é muito importante ressaltar, não é? Portanto, aproveitando já aqui o gancho, a gente já vai saltar aqui para a tua experiência no Reino Unido, mas eu acho que vale a pena ressaltar isso, não é? Portanto, na altura também cheguei em 2012, não é? A empresa que eu vim à época também já tinha dois portugueses, um no departamento de projeto e outro na parte mais focada em obra, na parte de sondagem. E para mim sobrou a vaga do departamento de instrumentação. Eu nunca tinha trabalhado com instrumentação à época. Eu disse, temos uma vaga aqui. E eu assim, tá bom, então vamos embora. e aí depois estamos aqui a gravar podcast. Surgiu um pouco disso, mas tinha muita demanda por engenheiros portugueses, não é? E naquela altura o Brasil era quase o trend topic da época, não é? Tinha muito português vindo para o Brasil, tinha muito português vindo para a África, tinha ido para o centro da Europa, não é? UK, o Reino Unido também estava com muita demanda, mas o que eu vejo ao fim dos anos é pessoal altamente capacitado e a composições de destaque. E eu acho que isso é de louvar, não é? A nossa engenharia, como a gente vem cá para fora e a gente não fica a dever nada a ninguém, que eu acho, não é? Pelo menos pelo que eu vi, e eu fico super contente e quero partilhar, e eu acho que um dos objetivos é partilhar essa experiência, não é? Seja Portugal ou Brasil, o que nós vamos falar aqui é engenheiros técnicos, pessoas portugueses que nas suas respectivas funções dê cartas, tanto no seu país como lá fora. E eu acho que um dos objetivos deste podcast e da minha jornada que eu tive aqui, que eu fui conhecendo tanto brasileiros como portugueses espalhados pelo mundo em diversos tipos de empresas, o Bruno é um deles. E eu assim, cara, eu tenho que fazer, um dos objetivos do podcast é dar voz a estas pessoas para elas falarem das suas experiências, do género, agora fui em Portugal, fui em Espanha, agora estou no Brasil e agora vamos passar para o próximo capítulo, porque aí o Bruno, ele não para, não é? Portanto, aí do Brasil, não é? Ele ficou farto das praias do Rio de Janeiro, não é? Eu conhecendo a vida de quem trabalha de instrumentação, eu duvido que ele tenha ido muito à praia. Mas eu duvido que eu tenha ido muito à praia, porque nós normalmente quando voltamos para Portugal, nossa, estás no Brasil e estás tão branco. Eu assim, já está lá para trabalhar, na realidade. Não é para curtir a praia, não. Então, seja, em São Paulo, não é? As pessoas não têm nem noção que São Paulo tem praia, mas tudo bem. Enfim, Bruno, continuando aqui a tua epopeia pelo mundo, então depois de tu teres deixado o Brasil, não é? Surgiu uma nova oportunidade, e desta vez no Reino Unido, e aí nos conta essa história, como é que de um momento para o outro estás no Brasil e aí do outro lado do mundo, não é? UK, surge uma oportunidade de Geotechnical Observations, que é uma das empresas de referência da instrumentação geotécnica do Reino Unido. Como é que isso aconteceu? Como se diz em Portugal, acho que se juntou a fome à vontade de comer, não é? Eu, por razões familiares, eu estava a precisar de sair do Brasil e vir para mais perto de casa, a não ter um oceano pelo meio, ter só um mar. E na altura, a Geotechnical Observations tinha conseguido um projeto que era a Northern Line Extension para o Metro de Londres, em que havia uma grande necessidade de fazer sistemas automatizados com estações totais. Mais uma vez, outra vez, essas estações totais. A topografia foi-me abrindo a porta para estas coisas todas. E como eu já tinha experiência e o meu nível de inglês na altura era aceitável, por casualidade fui contactado, ou eu contactei, já não me recordo, o Andrew Ridley, que é o diretor da Geotechnical Observations, e vimos que havia interesse mútuo em colaborar. E dessa forma surgiu o convite para vir. Inicialmente o objetivo era ser a pessoa da empresa com conhecimento e experiência em estações totais automatizadas, e depois a partir daí
o resto é conversa, como se costuma dizer. Vamos à obra e vamos trabalhar. Exatamente, foi literalmente, cheguei em fevereiro, em maio já estávamos a trabalhar na Online Extension, e ao mesmo tempo eu assumi a responsabilidade de ser o assistente da gestão de obra por parte da Geotechnical Observations. Quando a Northern entrou na fase de estabilização em termos de trabalho de instrumentação, ou seja, todos os sistemas estão ativos, as automatizações com os strain gauges estão shaper base, com tudo isso estava tudo instalado, estava tudo a andar, era só fazer manutenção. Nem acharam que se calhar as minhas capacidades poderiam ser melhor aproveitadas, não naquele projeto, mas como um todo a gerir todos os projetos da empresa. Fizeram essa proposta e eu disse não, vamos lá e pronto, e agora estou... Why not, não é? Exatamente. E isto foi o percurso da minha carreira. Já cá estou há 7 anos. E aproveitando essa tua experiência de 7 anos, caramba, 7 anos já vai tempo, mas dentro desses 7 anos que tu já estás aí, descreve aí um pouco para nós, não é? Porque é a primeira pessoa que estás aqui no podcast que trabalha no Reino Unido, não é? Trabalha em Inglaterra. Como é que é o mercado aí da instrumentação geotécnica aí no Reino Unido? Como é que funciona aí? Assim, neste momento o mercado está muito forte, está em ebulição, porque há muitos projetos de infraestrutura que estão a ser desenvolvidos, principalmente a linha de alta velocidade, que é uma coisa megalómana. HS2, não é? HS2. HS2, High Speed 2. E há outra coisa que é importante e que também foi uma das coisas que me convenceu a vir para cá, que é em termos de novas tecnologias e de utilização da instrumentação a mais alto nível, o Reino Unido não fica atrás de ninguém no mundo. Ou seja, já falei com pessoas de fabricantes que consideram que o mercado do Reino Unido é o mais evoluído em termos de instrumentação. Poderá ser ou não, eu não conheço os outros, mas a verdade é que se aposta muito em automatização, em novas tecnologias. A instrumentação é usada não só para monitorizar, mas também para fazer aferições do projeto. Usam-se muito o método observacional, exatamente, e isso aí potencia o desenvolvimento da atividade também, mas também enfrenta-se o mesmo problema, que é neste momento é a falta de pessoas com experiência e com conhecimento específico de instrumentação, porque há muito trabalho em todo o país, e por questões políticas e pandemias e muito mais, houve muita gente estrangeira que saiu do país nos últimos anos também. Por causa do Brexit? Sim, eu não vou ir por aí, porque a gente tem uma opinião acerca disso. E depois eu começo a falar e nunca mais acabo. Não vamos pelo cancelamento. Não vamos por aí. Mas é um pouco assim. E então enfrenta-se esta dificuldade, mas ao mesmo tempo há dinheiro para gastar de uma forma geral. Se bem que o preço por vezes ainda é uma barreira para automatizar, o que para um projeto em Portugal até pode ser um custo impensável, no Reino Unido é um custo aceitável para a instrumentação, porque o custo de ter pessoas em obra a fazer as coisas manualmente também é muito alto. Muito interessante, isso aí. Eu então, o que eu acho que é o ponto aqui essencial aqui é o Reino Unido, para além de ter um acesso facilitado às novas tecnologias, tu acabas tendo na outra ponta uma falta de mão de obra. E eu acho que o acesso e essa falta dessa combinação desses dois fatores leva mais a essa consciência de seguir a automatização, não é? Portanto, eu acho que... E depois o facto de também teres fabricantes que são do Reino Unido, não é? Acredito que também facilita na parte dos tempos de entrega, fabrico, não é? Não tens que esperar tempos absurdos, não tens que importar nada, não é? Portanto, às vezes vais aí, estás em Londres, acredito que deve ter empresas aí que tu vais lá, tens aí peso, o cara está lá no estoque,
Então, aqui no Brasil a gente tem que... Exatamente. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil, não tem alfândega, não tem essas coisas todas, só atrasam o processo. Se bem que também, depois com a questão do Brexit, também complicou para produtos que vinham da União Europeia, que normalmente chegavam aqui sem qualquer soluço. Às vezes temos problemas com alfândega, mas faz parte do processo e são coisas que tentamos acautelar o máximo possível quando nos envolvemos com projetos novos. E que tipo de projetos, assim, ok, já descreveste como é que, assim, no geral, mas que tipo de projetos é que tu estás, assim, o que é mais desafiante, o que é que tens hoje, o que é que estás a trabalhar nos dias de hoje, o que é mais desafiante aí, que tipo de projeto estás a trabalhar? Há alguns que são muito interessantes, mas infelizmente eu não posso falar sobre o assunto. Mas temos vários projetos. O forte da empresa é a instrumentação geotécnica. O nome da empresa diz isso, Geotechnical Observations. E a monitorização de taludes, de aterros e escavações sempre foi o forte da empresa e continuamos com isso. Estamos envolvidos ainda com projetos na alta velocidade, na rede ferroviária, também em estradas. Há um projeto que já corre desde 2003, a monitorização do talude, aqui na zona de Londres. Aquilo não é bem talude, aquilo é mais uma colina que está a deslizar, não é? e tem uma autoestrada que passa no meio dessa colina. Pronto, não é preciso mais nada. É um creep que está ali acontecendo. E esse já existe há 20 anos. E temos feito outros projetos com automatizações, alguns com leituras manuais, porque são visitas mensais. Mas grande parte dos vossos projetos ou são automatizados ou são manuais 50-50? Portanto, assim, se tiver que fazer um percentual, como é que dirias? É, sei lá, 50-50, 70-30? Como é que é? Em termos de quantidade, eu acho que depende do momento. Porque há projetos que a gente faz que são manuais, mas são de curta duração. Tá. Enquanto há projetos que são automáticos, mas são de muito longa duração. Temos projetos automáticos que já existem há mais de 10 anos. Caramba. Continuamente. Tem outros que foram instalados recentemente, ou há um par de anos, mas não têm data de fim. Esses projetos que tu falaste já têm há 10 anos, eu acho que para deixar claro, 10 anos é um período significativo. Se vocês têm feito, suponho que o cliente já entendeu, num período tão longo automatizado compensa muito mais, não é? Mas, por exemplo, vocês têm muito esforço de manutenção nesses automatizados, ou é mais uma checagem pontual, verificar se está tudo bem e os sistemas funcionam a longo prazo? Os sistemas costumam funcionar a longo prazo, e acho que uma das razões que se optou na maior parte destes projetos pelos automatizados é porque servem também de sistema de alarme, ou seja, para ser mais imediato possível, a notificação caso haja alguma situação que necessite ser avaliada. Mas também eu acho que o benefício do automatizado é mesmo isso no longo prazo. O custo acaba por ser significativamente menor, porque nós estamos em norma a fazer 1 a 2 no máximo visitas de manutenção. Normalmente há uma que é obrigatória, que é no inverno. Porquê? Porque neva, porque caem as folhas no outono. É um problema que aí no Brasil não tem, que a neve e as folhas no outono normalmente não caem. Não há outono, é sempre verão. O conceito de outono é um pouco diferente aqui, digamos. Então também tem a questão da exposição solar para sistemas remotos que estão com painéis solares. Então, na altura do inverno é preciso ir limpar os painéis solares, trocar baterias, porque passaram um ano
a fazer ciclo de carga e descarga já não estão nas melhores condições. E o frio é muito mais exigente para essas baterias, não é? Essas baterias Exatamente. Exatamente. E então essas manutenções são programadas uma vez por ano. E depois, se houver alguma falha, algum dano, algum vandalismo, também já nos aconteceu. É comum o vandalismo aí? Depende dos locais. Nós já tivemos um projeto em que sofremos muito com o vandalismo, acabou aos 2 ou 3 anos, mas foi um projeto que durou 6 anos ou 7, no norte, em que chegaram ao ponto da gente instalar um piezómetro para fazer a medição do nível de água dentro de um canal, e tinha o data logger com o painel solar e tudo mais, tudo muito bonitinho, tudo arrumadinho, e passados uns meses encontramos a caixa arrebentada, mesmo com os cadeados. A caixa estava arrebentada, o painel solar estava partido, a bateria estava desaparecida e o data logger estava no chão. E não foi a primeira vez que nessa zona nos aconteceu isso, mas também há outros que estão por anos e anos e anos instalados em sítios visíveis e ninguém lhes toca. É um bocado uma questão de sorte. Entendi. Em termos aqui, já estamos aqui a conversa passa, o pessoal já me avisou que já estamos nos 10 minutos finais. Em termos de, tipo, tu tens esta experiência em diferentes países, não é? E eu ia focar aqui em 3 países distintos: Portugal, Brasil e Reino Unido, que são países bem distintos, contexto absolutamente diferente. Mas se tu pudesse assim ver pontos em comum e distintos entre os 3 mercados de instrumentação, o que é que tu dirias? Eu acho que há sempre um objetivo de fazer o melhor trabalho possível com os meios que têm à disponibilidade. Eu acho que esse é o maior ponto em comum e a maior diferenciação entre os 3 mercados. Porque a disponibilidade financeira é diferente nos 3 países, mas o objetivo é sempre fazer o melhor trabalho possível e usar a instrumentação como parte da obra e como parte integrante da entrega do projeto. Se bem que em muitos projetos que a gente encontra a instrumentação é um empecilho, é um distúrbio. Parente pobres. Exatamente. Mas no fundo, o conceito geral é a instrumentação é uma parte importante para nós conseguirmos fazer a entrega do projeto dentro dos prazos, e é um auxílio essencial para garantir a segurança, quer das pessoas que estão em obra, quer das pessoas que estão em zonas afetadas pela obra. Eu acho essa perspectiva muito... Tipo, olhando para os mercados, não é? De pouco não trabalhei diretamente no Reino Unido, mas tenho um pouco de ideia de como as coisas funcionam, assim, por fora, não é? E também da realidade do Brasil e de Portugal, e me parece exatamente o que tu falaste, não é? O contexto, quando ela vai, por exemplo, em termos de budget, não é? Em Portugal normalmente não tens orçamentos tão significativos, não é? Para essas áreas. Aí a gente vai para o Brasil, esses orçamentos dependem muito por setor, se calhar tens os orçamentos melhores para a área de mineração, mas para a infraestrutura não é tanto, mas aí não tens acesso tanto à tecnologia, não é? Se calhar tens o budget, mas não tens o acesso facilitado à tecnologia. Em Portugal tens o acesso à tecnologia, mas não tens o budget, não é? E aí a gente vai para o Reino Unido, e o Reino Unido ali meio que consegue mesclar ali um pouco as duas coisas, não é? E também, por exemplo, o Reino Unido tem fabricantes locais, não é? E tem o acesso, e parte dos fabricantes ficam na Europa, não é? Temos Canadá, Estados Unidos, eu diria que Canadá, Estados Unidos e Europa são os principais fabricantes mundiais de instrumentação, fica ali naquele núcleo, não é? E, tipo, o facto de também trabalhares em euro ou libra, que são moedas fortes, tu não ficas sujeito a taxas de câmbio absurdas, como por exemplo estás aqui no Brasil, não é? Portanto, tu não estás preocupado assim, não, a libra, eu vou fechar o meu contrato agora e compro bem, e aquilo variou absurdamente, como acontece aqui. Portanto, como tu falaste, são contextos bem distintos, e eu acho que é importante falar aqui para quem nos está assistindo, é? Esta experiência internacional, que o Bruno deixou aqui bem patente. Cada caso é um caso, não? São casos bem distintos, não é? São circunstâncias diferentes, mas sempre em prol de fazer o melhor que é possível dentro das circunstâncias que se está. E não tenho circunstâncias perfeitas, não tenho o país perfeito, não é? O Bruno pode dizer, ele já viveu em vários, não é? Portanto, cada um tem os seus
prós e contras. Obviamente, se a gente se calhar pudesse viver num país europeu com os climas tropicais aqui do Brasil, talvez fosse perfeito. Mas isso é outra... Ou não? ou não, essa é outra história. Mas, cara, eu acho que é muito importante essa perspectiva internacional para termos uma ideia de assim, não, lá fora é que é. Não, lá fora tem coisas boas e também tem coisas não tão boas. Vamos falar dessa maneira. E dada a tua experiência que tu tens, agora a gente está chegando aqui ao fim, de toda a experiência de tecnologia que tu tens acesso, existe alguma tecnologia, equipamento, método aí novo aí que tu estejas assim de olho, que tu gostarias de experimentar? Como é que tu vês o futuro aí da instrumentação? No Reino Unido ou assim no geral? Eu acho que já há aplicações e já foram usadas de várias formas a fibra óptica, mas a fibra óptica é algo que está a vir, mas está a vir já há mais de 10 anos. Porque ainda o custo ainda é proibitivo mesmo para mercados com mais capacidade financeira. O custo ainda é extremamente alto. As leituras são caras, não é? O problema das leituras principalmente. Não é? Exatamente. E eu, na minha experiência profissional, está-se a usar muito agora os sistemas wireless, né? Sem fios e tudo mais. E toda a gente quer usar isso. Dá-te logo sim, gateway, manda para o sistema. Manda para a nuvem. Sim, mas eu acho que as coisas mais importantes neste momento, em termos de instrumentação, acho que o desenvolvimento não estará tanto no campo, mas estará mais na questão da análise de dados e na visualização de dados e na interpretação de dados e na integração desses dados com a parte de projeto da engenharia. E há várias empresas que já desenvolveram, estão a desenvolver ferramentas em que os dados de instrumentação podem ser alimentados diretamente para softwares de cálculo, quer para estruturas, quer para solos e tudo mais. E eu acho que isso é a grande integração. E depois havia também a questão dos digital twins, que também começa agora a ser falada, e o imaging, a utilização de tecnologias de imagem como o lidar, a fotogrametria, scanners e tudo mais. Drones, não é? Vocês também têm drones, muito usar drones e tudo mais. Para fazer vistoria. Tudo isso tem muito potencial, também tem limitações, ou seja, não há nada na instrumentação que seja algo que faz tudo. Tudo é complementar. O que é preciso é identificar quais são as respostas que a gente precisa responder em cada projeto, quais são os parâmetros que é preciso obter em cada local e depois selecionar a ferramenta mais adequada para obter esses parâmetros em cada um dos locais. E isso, felizmente, existem muitos engenheiros que são capazes de especificar isso. E quando não são, normalmente têm a humildade de chegar e dizer, assumir, tenho dificuldades aqui com esta parte do meu projeto. O que é que vocês acham? Eu acho que isso é importantíssimo, envolver também os especialistas da instrumentação na fase de projeto, por causa daquela experiência que falávamos no início, que é a experiência de campo, as limitações que as coisas têm. Não dá para instalar tudo em todo lado. É fácil colocar um ponto no desenho, mas não é assim tão fácil chegar lá e fazer a instalação e tirar bons resultados desse ponto no desenho. Estamos nos finalmente aqui. Quanto tempo temos, Ale? 2 minutos. Portanto, estamos nas nossas considerações finais. Bruno, para finalizar, se tu pudesses, esta é a pergunta filosófica que eu sempre guardo para o fim do podcast, não é? Sempre tenho esta pergunta. Se tu pudesses resumir a tua experiência na área de instrumentação geotécnica em uma única palavra, qual seria? Isso é difícil, mas acho que foi fascinante, porque tive a felicidade de já trabalhar há mais de 20 anos nesta área e pude acompanhar a evolução tecnológica e a integração das novas tecnologias na área de instrumentação. Ou seja, começámos de uma parte muito manual, quando eu comecei no método Porto, e com algumas automatizações feitas em locais específicos do projeto,
com estações de teste automatizadas, extensómetros, inclinómetros in place, até eletroníveis e tudo mais, até agora esta fase em que nós estamos, em que tudo parece plug and play, e tudo é muito mais simples de instalar. Não é plug and play, mas parece. Parece fácil, mas não é tão fácil. Parece fácil, é preciso conhecimento também. Mas eu acho que essa é a parte que eu olho para trás e digo, isto foi extremamente interessante, porque passámos de situações em que era equipamentos com altos requisitos em termos de alimentação, de poder, de energia e tudo mais, e cabos enormes e pesadíssimos para fazer a transmissão de dados para um data logger num armário enorme, até termos umas caixinhas com umas baterias muito pequeninas que se põem em todo lado e que põem os dados exatamente. E acho que essa viagem tem sido extremamente interessante. Então, ótimo. Portanto, o fascínio é a palavra que descreve aqui no caso do Bruno, não é? Portanto, engraçado, não é? Nos outros episódios tivemos um que foi de persistência, não é? Também é preciso. e fascínio, não é? Portanto, para além da persistência, precisa estar fascinado, não é? Porque não vale a pena persistir nesta nossa jornada trabalhando, porque seja não tiver um fascínio por isso. O que nos move, quem trabalha nesta área, é essa vontade de levar o mercado para a frente e fazer as coisas funcionar. Esse fascínio que a gente tem por ver o projeto e a gente ver como é que é o desempenho, se realmente está de acordo com o projeto ou não está, porque é que está, entender o que é que está por trás disso. Eu acho que realmente isso é fascinante, eu já falei isso aqui, e para além de mais a persistência, que nem sempre dá certo, nem sempre é como acontece nos livros, nem sempre acontece como a gente prevê, não é? Sempre tem alguma circunstância especial, não é? E eu acho que é a mensagem que fica aqui, eu acho que é muito, muito, muito bom, essa perspectiva que o Bruno trouxe hoje para nós, não é? Estamos a falar de alguém com mais de 20 anos de experiência, mais de 20 anos de estrada, não é? Podemos falar estrada, avião, ferrovia, high speed, todo tipo de transportes, não é? E eu acho que, tipo, este episódio eu fiquei, cara, o Bruno foi uma pessoa que eu sempre quis, quando eu montei e idealizei aqui o podcast, o Bruno foi uma das pessoas que eu pensei, não, cara, eu tenho que chamar o Bruno aqui, porque a perspectiva que ele tem, não só de experiência que ele traz, como das diferentes perspectivas de países em que ele trabalhou, eu acho que agrega bastante. E agrega também bastante para quem é português, não é? Que mostra que é possível nós lá fora sermos bem-sucedidos. Eu acho que isso é muito importante para a autoestima de Portugal, não é? Não é só lá fora que as coisas acontecem. Tem muita gente capacitada que está lá fora a dar cartas, nos mais diversos setores. E depois também mostrar que pessoas que falam português, não é? Podem ficar tranquilos, eu também tenho outros convidados brasileiros que estão a dar cartas noutros países aí, eles também vão ser convidados. Desta vez, o Bruno é o nosso primeiro convidado português, outros convidados portugueses irão surgir aqui. Como eu falei para vocês, o critério é, falando português está dentro, não é? E tendo experiência, vão embora. Portanto, não tem aqui problema, não. E eu acho que isso é isso que eu queria trazer neste episódio. Agradecer imenso ao Bruno pelo tempo despendido, não é? Estamos a falar de fuso horário, não é? Não é fácil. Compatibilizar agendas também é uma batalha, e fico muito orgulhoso de termos conseguido fazer esta conexão São Paulo-Londres, mostrando toda a versatilidade e experiência que tem a instrumentação geotécnica em português. Portanto, agradeço imenso. Obrigado, Bruno. Obrigado pela vossa audiência. Chegamos agora aqui ao fim do quarto episódio do IEM Podcast. Já sabem como é que é. Aperta o sininho, subscreve o canal para nos ajudar aqui a seguir em frente. Um abraço, até à próxima.